O que não falta é assunto para a gente tratar. O nosso convidado nessa noite aqui no Canal Livre está com a gente Rogério Marinho, líder da oposição no Senado. Obrigado por aceitar nosso convite, senador. Boa noite. Boa noite, Rodolfo, todos aqueles que nos acompanham nessa bancada. Agradecer ao nosso Fernando Mitre, ao nosso cientista político Fernando Schiller e ao nosso Eduardo Oineg aqui na bancada também. Senador, vamos começar. Eu acho que também veio dessa divulgação de uma nova pesquisa com relação ao governo Lula. Há uma desaprovação, segundo a Quest, subindo para 57%, mas quando a gente vai para a questão eleitoral, você tem Lula, se Bolsonaro tivesse elegível, empatados em 41%, mas dessa vez Lula aparecendo empatado tecnicamente com Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, Ratinho Júnior e também Eduardo Leite. Como o senhor está vendo essas pesquisas e a perspectiva também para frente? O senhor, por exemplo, nutre realmente esperança de Bolsonaro poder participar de uma eleição no ano que vem? Sim. Bom, primeiro é importante colocar que pesquisa é retrato do momento. Mas há uma tendência clara, não só nessa pesquisa, mas em diversas pesquisas, que mostra a deterioração da imagem do atual presidente da República. E de uma forma muito clara, porque é uma frustração de expectativas do que foi dito durante a campanha eleitoral. Tanto do ponto de vista econômico, foi prometido picanha e cerveja, e na verdade foi subtraído até o ovo da mesa do trabalhador brasileiro, e essa é a base de apoio tradicional do PT, as pessoas mais fragilizadas do ponto de vista econômico, mas também, eu diria, uma deterioração moral desse governo. Um governo que tem se notabilizado pelo fato de que o presidente da República tem viajado e participado de converscotes, se hospedado em hotéis de luxo, tem, enfim, se preocupado em talvez ter um prêmio Nobel, ao invés de se preocupar com os problemas reais que a sociedade brasileira enfrenta. Senador, pesquisa não faz prognóstico. Sim. Esse é um grande equívoco no Brasil, porque a pesquisa é sempre discutida como prognóstico, é um equívoco. É como o senhor diz, retrata do momento e ponto. Mas o que essa pesquisa mostra é que a direita proliferou ali em vários nomes. É uma coisa impressionante. Você tem aí governadores todos presidenciáveis. E as atenções se voltam, por várias razões, para o governador Tarcísio, que por enquanto se diz candidato à reeleição e jamais faria qualquer coisa sem aprovação de Bolsonaro. E Bolsonaro se diz candidato. Essa é a aparência. Mas sabemos que política não é assim. É preciso começar a discutir realisticamente o que pode vir por aí. Que possibilidades o senhor vê de um entendimento entre esses governadores para que a direita se una e depois, com o compromisso que o Tarcísio já de vez em quando fala, não se colocando como governador, como candidato, mas ele fala, e trabalha aí uma anistia, etc. Como é que o senhor vê isso? Bom, eu vou começar pelo final. É claro que a anistia, que hoje está tendo o seu debate praticamente obstaculado por pressões vindas do judiciário brasileiro, o que é evidente uma distopia no nosso sistema de pesos e contrapesos institucionais. É inimaginável que o parlamento brasileiro seja tutelado pelo judiciário, como está acontecendo. Mas nós somos um país que tem uma tradição de anistia, tem mais de 40 anistias. E sempre que teve um líder com estatura suficiente para entender esse processo, houve até uma expectativa de pacificação para que o país se debruçasse sobre os problemas reais. Em relação à questão do Tarcísio, da direita, com vários nomes, eu acho que, na verdade, isso é uma dádiva. A direita mostra que é possível ter alternativas. Existem vários nomes aí que teriam condições de serem candidatos e se elegerem e fazerem bons mandatos no Executivo. Há uma grande liderança que é inegável e reconhecida por todos, do presidente Bolsonaro, mas há muitos nomes. Não é a mesma coisa na esquerda. Eu diria que o presidente Lula, se você me permite aí uma analogia, é como um mandacaru. Ele não dá sombra, não dá frutos, não deixa que nada cresça no seu entorno. Então, o que para a esquerda é um problema porque ele só tem um líder,
Na direita, pelo contrário, nós temos uma série de alternativas e a maior e a mais importante dela é o presidente Bolsonaro, que no momento oportuno vai tomar a sua decisão. Caso possa ser candidato, será. Caso não possa ser candidato, deverá orientar os seus seguidores, aqueles que o ouvem, que o escutam, né, de qual é o candidato mais adequado para vencermos a eleição. Senador, não deixa de ser também uma postura mandacaru, né? A gente tem vários nomes possíveis na direita, mas tem um mandacaru ali que resolve para onde vai a direita. Mas eu queria perguntar ao senhor, ainda falando de pesquisa, o seguinte... Eu sei que você permitiu que eu comentasse a sua afirmação, mas vamos lá. Não, mas eu vou querer. Mas eu não queria perder a oportunidade. O seguinte, ainda nas pesquisas, em 94, primeiro trimestre, Lula estava à frente do Fernando Henrique. 2005, Lula estava acabado. 2002, Rosiana Sarney entra o ano na frente de todo mundo. Bolsonaro, nessa época do ano, ou seja, terceiro ano, mais ou menos meados do terceiro ano, tinha exatamente a aprovação do Lula. E, no entanto, ele foi um candidato altamente competitivo e perdeu por nada a eleição. Poderia ter ganho a eleição. Então, olhando o governo e olhando como as pessoas decidem, cada vez mais as pessoas fazem seus cálculos, ou por ideologia, por identidade, não apenas como uma avaliação do governo, né? Eu queria ouvir o senhor sobre isso. Bom, primeiro... E o mandacaru, naturalmente. Eu vou começar por ela, né? É importante dizer que cada vez mais se cobra uma nitidez da classe política. Vocês que são jornalistas e que fazem o jornalismo da atividade política, naturalmente trabalham na especulação a partir de fatos e de indícios, né? Então tem muita especulação no jornalismo político, que é natural, né? Se você vê alguma coisa acontecendo, especula o que poderá acontecer no futuro. Ora, nós temos alguém que despertou a direita brasileira, porque a partir de 1985, você acabou com o bipartidarismo no Brasil e houve uma pulverização de legendas e muitas delas viraram franquias de uma única pessoa, que não tinha nada a ver com a ideologia ou com uma posição programática desse ou daquele grupo político no Brasil. E a direita, ela sempre foi difusa, porque sempre foi associada à ditadura militar. Então, quem deu voz à direita foi Bolsonaro. Quem vocalizou, quem permitiu que as pessoas pudessem defender, por exemplo, um Estado que servisse à sociedade e não se servisse dele como o PT propaga e trabalha, que é um Estado leviatã, hipertrofiado, cheio de apaniguados políticos. Veja, por exemplo, nessa questão do IOF. No mesmo dia em que o Haddad faz essa ação atabalhoada de aumentar o IOF, se divulga um aumento de 78 bilhões para os funcionários públicos, escalonado em 3 anos. Então, há um contrassenso lógico na forma como se coloca essa narrativa de dizer que o gasto é vida. Então, Bolsonaro tem uma liderança e uma força política inegável. Ele precisa ter muito cuidado nessa escolha, tá? É evidente que outros partidos políticos podem apresentar a candidatura. A gente tem um processo de primeiro e segundo turno. Ninguém impede que outros partidos apresentem candidaturas. Mas há um respeito a ele que é publicamente demonstrado. Então, no tempo adequado, que pode ser que não seja o tempo da imprensa, daqueles que estão mais ansiosos, essa decisão vai ser tomada. Eu não tenho dúvida que a direita vai vencer as eleições de 2026 ou o centro-direita. Em relação à questão da posição em pesquisas, é evidente, foi o que eu coloquei desde o início, é um retrato do momento. Eu não subestimo a capacidade da narrativa, e vou ser mais claro, da mentira, né, que o PT consegue propagar. Veja, por exemplo, essa questão da Previdência. O primeiro governo em 30 anos que estabelece medidas de combater eu diria, as fraudes reiteradas que a Previdência sempre teve, isso é histórico, vocês acompanham isso na política, foi o governo do presidente Bolsonaro. Mas o que é dito pelo Sidônio e repetido pelos líderes do PT? Olha, a corrupção no INSS começa no governo Bolsonaro, que instrumentalizou o INSS para ajudar os sindicatos, inclusive um deles que tem o irmão do Lula.
Então, é uma narrativa tão esquisita, tão desfocada, que a população repudia, mas eles não têm nenhuma dificuldade de repetir essa narrativa até exaustiva. Mas houve liberações durante o governo Bolsonaro que realmente duplicaram, cresceram muito no governo Lula, mas houve liberações no âmbito dessa investigação, senador. O que o Rodolfo está falando, caro telespectador, é a mesma coisa que você construir um carro e alguém que vai pilotar o carro destruir o carro mais adiante ou sofrer um acidente. Há uma lei de 1991 que permite que sejam feitos ACTs, ou seja, Acordo de Cooperação Técnica entre as associações e a Previdência. Se a empresa que se habilita ou o sindicato tem as condições técnicas, ela é associada. A gente está falando de 10 associações em 41. Tem 41 associações. Você já notou que só se fala no Careca do INSS, que tem 3 associações, que ninguém fala do Sindinip, lá do irmão do Lula? Sindinap. Que ninguém fala da Contag, que há 30 anos rouba, vou falar com todo. Há 30 anos a Contag rouba o trabalhador brasileiro, porque quando faz a aposentadoria, e acontecer isso até 2019, quem acabou com isso foi o governo Bolsonaro, o cidadão ia lá no sindicato rural e dizia, eu quero me aposentar, mulher com 55 anos, homem com 60 anos. Preencha aqui esse cadastro. O cara é analfabeto formal, ele preenchia falando, assina aqui, aí bota o dedão. O que é que ele assinou? Ele assinou uma autorização para a contribuição associativa que foi imputada a ele sem que ele soubesse. E por que eu estou falando isso? Porque a CGU fez, inclusive, a amostragem com 1.500 aposentados e 98% não reconheceram. E faz 30 anos que a Contag faz isso. Acabou em 2019 que nós impedimos que o sindicato rural continuasse a ser o cartório. Nós mandamos isso para as Ematés e para a autodeclaração. Porque o governo Bolsonaro não impediu que houvesse a validação. A validação nunca existiu, quem propôs fomos nós. Pegue todos os discursos que foram feitos na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Quem foi que se pronunciou contra? Quem articulou contra? Foram parlamentares ligados ao PT, ao PDT e à Contag. Está havendo uma investigação seletiva, por isso que a gente defende a CPMI. Todo mundo, se tiver, ninguém tem aqui bandido de estimação. Se alguém roubou ou deu causa ao roubo desse crime que é hediondo, de você roubar aposentado, é você tirar merenda das crianças, porque são pessoas que são frágeis do ponto de vista da informação. Isso acontece há 30 anos no Brasil. Certo? A revelia dos aposentados, que foram roubados e tungados. E este governo está fazendo investigação seletiva. E é isso que a gente tem que denunciar e tem denunciado. A CPMI vai, evidentemente, aprofundar tudo isso. É o que nós queremos, que todos sejam investigados. Vai tentar não antecipar. Apenas 2 entidades, mas as 41. Inclusive, várias delas ligadas aos sindicatos. A CUT, a UGT, a Força Sindical, todas elas estão dentro dessa estrutura. Chile. Senador, deixa eu voltar um pouquinho ao tema fiscal do país, o tema estrutural. Quer dizer, o senhor liderou várias reformas no Brasil, reforma da Previdência, marco do saneamento, outras grandes reformas no Brasil. E vamos lá, hoje nós vemos uma situação onde o país tem muita dificuldade de fazer reformas, você não tem uma agenda de reformas hoje no Congresso, né? E tem um problema fiscal. Aí tem o problema, o aumento da dívida pública, o parafiscal, o déficit crônico, etc. A pergunta é, como que, e é evidente que a pressão por aumento de carga tributária, agora o tema do IOF, né? Eu pergunto para o senhor assim, qual é a visão da oposição hoje sobre esta situação? Como é que o Brasil chega até o final do ano que vem? Né? E o que a oposição, se ganhar, né? Se tiver agenda para ganhar, enfim, se tiver sucesso eleitoral, vai fazer? Assim, qual é a leitura que vocês, na oposição, hoje têm no Congresso sobre a situação fiscal? Né? E como é que lida com isso, num eventual governo da oposição a partir de 2027? Bom, primeiro eu quero começar falando de esperança. Tá? Só falta 1 ano e meio, gente. Daqui 1 ano e meio, esse desgoverno do PT vai cessar, se Deus quiser, e a gente vai mudar a situação do país. Então, primeiro eu tenho que falar de esperança, que é importante. Não dá para acreditar, Fernando, num governo que não consegue fazer conta de aritmética. 2 mais 2, 4. Ou é inconsequente, irresponsável e leviano o suficiente para mentir ao povo brasileiro na hora que apresenta a peça orçamentária, que é a peça mais importante que um país pode ter. E vou explicar por quê. O governo começa a transição em 2022 acrescendo ao orçamento 200 bilhões de reais sem contrapartida de receita.
E essa prática ficou recorrente nos anos subsequentes, ou seja, aumenta as despesas sem contrapartida de receita e passa o ano correndo atrás de receitas não recorrentes. Você está falando da PEC de transição. Da PEC de transição de 2022. Teve o apoio maciço do Congresso. Que foi a peça originária, o ovo da serpente desse processo. Com apoio do Congresso. Apoio de parte do Congresso, né? Eu, por exemplo, não estava lá. E no dia que cheguei, repudiei, reclamei e trabalhei contra. Bom, então começa aí. Em 2023, o governo apresenta o arcabouço fiscal. Está lá o meu discurso no dia. Não vou botar minha digital num projeto que não vai resistir a um ano. Eu fui desmoralizado. Sabe por quê? Porque não resistiu 3 meses. Então, o que eu falei que não resistiu um ano, não resistiu 3 meses. O governo já furou esse arcabouço 8 vezes. 8 vezes. Você tem mais de 70 bilhões de furos permanentes no arcabouço. O governo apresenta o orçamento de 24 e 23 e estima a receita, para quem está nos acompanhando, quando o governo estima a receita, porque no orçamento as receitas são estimadas e as despesas são fixadas. Se você estimou uma receita, você tem fé pública, deve ter sido a Secretaria do Tesouro, o Ministério do Planejamento, os técnicos, os bons técnicos que o governo federal tem, de 58 bilhões no CARF, que é o voto de qualidade, para o ano subsequente. Em contrapartida, apresentou despesas na mesma proporção. O que foi que aconteceu nesses 58 bilhões? 300 milhões ou 400 milhões arrecadados. Em 24 para 25, o orçamento que nós só votamos em março, ele apresentou 28 bilhões dessa receita. 28 bilhões do CARF. Ao mesmo tempo, subestimou a Previdência em 10 bilhões, o BPC em 10 bilhões, não colocou lá os recursos da reforma tributária de 8 bilhões dos fundos constitucionais, né? E disse que tinha um superávit de 15 bilhões, quando na verdade tinha um déficit de quase 70. Então mentiu ao povo brasileiro novamente, porque a prática desse governo é mentir e correr atrás durante o ano de receitas não recorrentes. Quando saem os relatórios bimestrais mostrando que era uma falácia que o governo estava apresentando, o Haddad certamente foi colocado na frente deles as opções. Vamos mexer aqui no Fundeb, vamos diminuir o recurso do PAC, né? Vamos fazer um trabalho aqui que permita otimizar as despesas do governo para conseguir encaixar nesse processo. Qual foi a opção que ele tomou? Pegar um imposto regulatório e fazê-lo como um imposto arrecadatório, sem levar em consideração as repercussões que isso está causando no país. Então, quando você me pergunta qual é a expectativa da oposição, é tentar manter o legado que foi construído laboriosamente nos últimos 6 anos, nos prepararmos para ganharmos o governo, revisitarmos a reforma tributária, porque ela é inexequível. Se você imaginar que o governo omisso, que não participou da discussão da reforma tributária, nem na Câmara nem no Senado, nos proporcionou quase 600 bilhões de reais de subsídios e, em contrapartida, um IVA que nos torna campeões do mundo, com 29%. Não há país do mundo que tenha o imposto sobre valor agregado tão alto, que vai gerar evasão, vai gerar sonegação, vai gerar descaminho, vai gerar contrabando, vai gerar, enfim, uma distorção no sistema tributivo brasileiro. Nos apresenta 800 e tantos bilhões de reais de fundo de compensação. Na minha cabeça só passa a Lei Candir. A Lei Candir que foi criada na época para compensar as exportações brasileiras. Que ao longo de décadas foi apresentado o seguinte: o governo não pagava, gerava um passivo tributário e judiciário e a cada 5 anos sentava para tentar resolver. Como é que o governo que está falha do ponto de vista fiscal vai pagar 900 bilhões dentro do orçamento? Agora, a pergunta do Schiller, eu acho que tem um lado muito importante, porque em 2027 o governo está assumindo desde já que ele vai gerar uma herança maldita. Ele vai gerar uma herança maldita. Ele já anunciou, olhando os dados de 2025 e 2026, o seguinte: ganhemos nós, petistas, ganhem vocês, não petistas, 2027 terá uma herança maldita, está contratada. Detalhe, né? A retomada dos precatórios para dentro da exatamente, que é o que arrebenta tudo. Então, chega em 2027, o senhor falou em reforma tributária, mas reforma tributária para 2027, esquece, não tem, vai ser para 2028, 2029. Chega 2027, se a gente está mal aqui e a gente não está querendo, o IOF não tem que ter mesmo, mas a gente já está mal em 2025. Se o senhor falou que foi desmoralizado com 1 ano e 3 meses, com 3 meses, nós já estamos mal em 2025. Vamos entrar no ano eleitoral 2026 cambaleando. Deixa
Deixa eu dar um resumo aqui. Vou dar uma de chat GPT aqui no... Eu acho que a pergunta, assim, que nós... Assim, qual é a terapia de choque que a oposição... Exato, para 27, porque... É muito simples, é o que o Haddad não quer enfrentar. Nós temos hoje quase 5% de relação do PIB com o subsídio. Se você conseguir implementar uma legislação com o capital político que você tem no início da administração, tentando adequar 2,5% do PIB, você vai liberar ao longo de 4 anos mais de 300 bilhões de reais do orçamento. Tá? Então, você tem que enfrentar o problema a partir do monstro que foi criado. Tá? Então, nós temos aí a necessidade de fazermos uma reforma administrativa, porque é uma desmoralização do país. Total. Então, você tem 11,5 bilhões de reais que estão sendo pagos acima do teto, principalmente ao Judiciário e ao Ministério Público. Cada tribunal desse criou um departamento da criatividade. Chega no final do ano, eu tenho direito ao duodécimo, que é 1/12 do orçamento, sobrou a grana. Você quer que a gente faça aqui? Não, tem aqui indenização. Tem aqui uma creche para crianças até 35 anos, retroativa a 5 anos. Paga aí 1 milhão para cada um. Então, e o pior, quem julga a legalidade deles são eles mesmos, através do CNJ. E não fura o teto do ponto de vista legal, né? Eles não furam o teto salarial. Claro, fura. Então, se você tomar decisões corretas e fazer as intervenções corretas na economia, você organiza o país a partir do primeiro dia de governo. Reforma da Previdência está nesse Sim, tem que ser revisitada a reforma da Previdência. A reforma trabalhista, que eu fui o relator. Nós fizemos uma coisa muito simples. Nós acabamos com a aventura jurídica quando criamos a sucumbência recíproca. Risco na hora que você ingressa com uma ação. Você só vai entrar se tiver direito. O Supremo Tribunal Federal nos fez um favor, relativizou essa situação. Porque nós não agredimos a Constituição, nós mantivemos a justiça gratuita para quem tem direito, estabelecendo um teto de 40% do valor máximo pago pela Previdência, que daria em torno de R$3 mil. Então, quem ganha de R$3 mil abaixo, justiça gratuita. Só que você tem que comprovar. Só que o TST mudou esse entendimento. Não, foi o STF que relativizou esse processo, dizendo o seguinte: você não precisa comprovar abaixo uma autodeclaração. E aí nós explodimos para 4 milhões de ações trabalhistas. Voltou a subir. Voltou a subir de forma estratosférica. Então nós temos a necessidade de revisitar a reforma trabalhista. Veja que em 2017, quando foi feita a reforma, não existia o trabalho intermitente, que foi o que salvou na pandemia os bares, os restaurantes, os resorts. Não existia, por exemplo, o teletrabalho. Só quem fazia o teletrabalho era justamente o judiciário através de portarias. Então nós estabelecemos a lei para regulamentarmos o teletrabalho, que foi essencial no processo da pandemia. Claro. Mudou tudo, né? Então você precisa revisitar. A tributária precisa ser revisitada, nós temos que fazer a administrativa, temos que fazer uma reforma judiciária. Nós temos que restabelecer os limites de cada poder. Há uma hipertrofia clara de um poder sobre os demais. Há um excesso de judicialização.